Por que você tem que fazer uma gestão financeira eficiente? Para você saber o seu lucro. Porque se você não sabe o seu lucro, você compra mal. Você não sabe o seu lucro, você contrata mal. Vende mal. E você cria uma bola de neve. Um grande problema... Retira mal também, né? Às vezes o cara vai lá, nossa, lucrei. Retirar, o pessoal retira bem isso. Esse é o problema. Esse é o problema mesmo. Tem muito seller que, infelizmente, tá nos escutando, possivelmente já vende há muito tempo, tá quebrado e não sabe. Infelizmente. Por que tá quebrado e não sabe? Principalmente quem trabalha com prazo em fornecedor, apesar de ser uma benção você conseguir prazo, se tiver uma gestão financeira muito boa, você consegue trabalhar com o dinheiro do fornecedor e fazer girar, mas muita gente só pega o prazo, não está vendo lucro e tem dinheiro em caixa e está pensando que está bombando. Então a pessoa, vou falar um cenário hipotético aqui, a pessoa está vendendo com uma margem de contribuição que ela precificou de 20%, está muito boa. Só que o Eds está comendo toda essa margem e ela não está vendo. Ou os funcionários estão comendo toda essa margem e ela não está vendo. Tem 10 funcionários lá que, com salários altíssimos que não está rendendo o que tem que render para a empresa vender mais. Então, tem muita gente ali só no ciclo financeiro recebendo dinheiro, paga o fornecedor daqui 30, 60, 90 dias e não vê que está quebrado. E eu sei disso porque a gente passou por isso. Né? Quando você fala prazo no fornecedor, você fala o prazo de pagamento do fornecedor. Isso. Isso é para quem tem gestão fina é a melhor coisa do mundo, cara. Você compra mercadoria e paga lá 30, 60, 90. É difícil conseguir nos fornecedores, mas tem alguns que dão. Com a confiança que você passa, vai comprando, você consegue. Só que daí é lindo, cara, porque você compra o produto, paga 30, 60, 90. Então, 1/3 dos seus produtos, entre aspas, você vai pagar em 30 dias. Você manda para o FBA, em 90 dias você já vendeu tudo e já recebeu tudo, se você está bombando de vendas ali. Se você compra certo, né? A quantidade certa também. Então, isso é muito bom, que com o dinheiro do fornecedor você está gerando dinheiro, não precisa de capital de giro muito alto. Só que só serve, o prazo só é bom para quem é muito profissional. A gente teve um caso que a gente comenta em vários podcasts, da gente comprava só produto de marca, né? Náutica, Taif, Multilaser, e essas marcas são fáceis de você conseguir prazo. Primeira compra à vista, segunda já começa, 30, 60, 90. Na Náutica a gente tinha prazo às vezes até de 120, 150 dias, era um negócio assim absurdo. E daí a gente começou a comprar, muito, pedido de 60 mil, 100 mil, 200 mil, 150 mil e parcelar. E o produto ticket alto a gente vendia sem lucro, porque a gente não sabia ver o imposto certinho, o ED certinho, a margem após tudo isso certinho. Contratou um monte de funcionário, alugou galpão gigante e criamos uma bola de neve gigantesca, negativa no nosso negócio, que a gente sempre comenta. Daí a gente começa a parar de pagar imposto, parcela o imposto, paga juros nesse imposto. Faz empréstimo, paga juros no empréstimo. E aí começa seu lucro todo ir para imposto, para juros, para essas coisas que não é o ideal. E a hora que é para pagar o fornecedor, acabou seus produtos, você já está tudo com empréstimo, está tudo com imposto atrasado, e foi o que aconteceu com a gente. E a gente ficou devendo quase R$1 milhão nesse momento que a gente desfocou do nosso negócio de marketplace, lá para 2014, 2015, e não olhou tudo isso e dançamos. Né? Enfim, é isso que a gente não quer que vocês estejam aqui, estejam fazendo, ou que vocês passem por isso. Porque o nosso negócio é muito próspero. Dá para a gente ganhar muito dinheiro vendendo online. Só que também dá para perder muito dinheiro, então por isso você tem que tomar um certo cuidado. Aqui no podcast a gente traz esse assunto mais profundo para alertar todo mundo, certo? Perfeito. Certo. Então a primeira coisa que a gente vai começar para a pessoa chegar e entender o que é lucro. Vamos falar de margem. Muita gente fala, minha margem é 100%. A gente respeita, né, todo mundo que usa esse termo, legal, mas não é o termo correto contábil de se falar. Quando a gente fala que uma margem é 100%, basicamente a pessoa está falando que ela compra por 10 e vende por 20, ou lucra mais 10, então ela tem 100% de margem, mas esse não é o termo correto. O termo, se a pessoa quiser usar, é o markup. Então, meu markup é 2. Eu estou dobrando o preço. Markup é sobre o preço de venda, né? Eu estou dobrando o preço de venda. Mas, sinceramente, todos que estão me escutando, todos que estão nos escutando, dane-se, para não falar outra coisa, o markup. O que importa é o quanto que sobra após uma venda para você. Não adianta você pôr markup 10 se você gastar R$1.000 de ads, a sua margem final vai ser ruim. E um grande problema disso é conseguir identificar essa margem por produto. Porque até então, né, esses dias atrás a gente lançou uma funcionalidade no sistema que a gente vai falar aqui. Até então, até a nossa operação, a gente conseguia identificar o EDS como um custo variável da empresa e a gente sabia o lucro líquido da empresa. A nossa gestão já é avançada em lucratividade. Só que tinha muito produto que a gente está começando a eliminar, que a gente estava investindo mais EDS do que tendo lucro bruto. Enfim, vamos voltar para o tema margem para a gente chegar no lucro bruto. Então, margem
de lucro bruto, ou margem de lucro bruto, ou margem de contribuição, são 3 termos que a pessoa precisa saber para começar o seu negócio online, ou a pessoa que já está vendendo, ela precisa entender para fazer uma melhor gestão, certo? Margem de contribuição. O que é isso? É tudo que sobra após a venda, na sua conta bancária, após pagar fornecedor, pagar o imposto daquela venda, comissão do marketplace, o custo do produto que é o fornecedor. Então, vamos simular aqui. Vendo o meu produto por R$100. Pago R$18 para a Amazon, vamos supor. Pago mais R$15 de tarifa do FBA. Vamos somando aí na cabeça. Pago R$10 no custo do produto. Pago 10% de imposto, ou seja, mais R$10. Além disso, eu tenho um custo de embalagem, centavos, R$1, para mandar para o FBA. Então, preço de venda menos a comissão variável do marketplace, menos a tarifa FBA, menos o imposto pago, menos o custo do produto, menos é a minha margem de lucro bruto, que vamos chutar aqui R$40 sobrou de R$100. Eu tenho uma margem de lucro bruto de R$40, e a margem de contribuição é o percentual disso. Então, o meu lucro bruto dividido pelo meu preço de venda, a minha margem de contribuição. Ou seja, a minha margem de contribuição nesse cenário seria 40%. Acredito que é um chute que eu dou aqui, e não é um chute, né, baseado em dados, uma operação para faturar 300k mês, que é o limite do Simples Nacional ali, de 50 a 100 SKUs, está seguro, está tranquilo. Se conseguir nos 50 é ótimo, já vi acontecendo vários cases. Para chegar nesses 50 a 100 SKUs que dá para faturar isso, você precisa testar muito, porque não são todos que você vai colocar que vai... Você vai passar por muitos SKUs que você vai inativar depois. Possivelmente você vai passar por uns 300 SKUs para chegar nesses 50 a 100 ali. Eu acho que é impossível você acertar os 50 SKU de primeira, não dá. Até dá, mas com um investimento muito alto, que na nossa visão não é viável. Por quê? Você viu que o produto tem demanda. Se você estiver disposto a vender pelo preço baixo, investir em ads até ele posicionar, você vai acertar todos. Porque o produto tem demanda, é questão de posicionamento. Não, mas isso é a sua cabeça, meu irmão, que tem 13 anos de experiência. A pessoa que está começando, ela não consegue... É isso que eu tô falando. Até dar, mas eu não recomendo. Porque analisou, o produto tem demanda. Você está disposto a investir até o produto posicionar, é garantido dele vender. Só que vai sangrar muito. Então, para você ter 50 produtos ranqueados em primeiro lugar, nos primeiros 5 lugares, por exemplo, você vai ter que gastar um dinheiro muito alto para você ter esse número de SKUs. E na nossa visão, nesse momento, é melhor você testar um pouco mais de SKUs e já começar os primeiros dias ali com margem, mesmo que seja baixinha e tal, mas não sangrar muito o empreendedor, principalmente quem está começando. Quem está mais avançado, igual a gente, lançou um private label esses tempos, a gente está posicionando o produto. Então, a gente tem ciência que a gente, para posicionar, se a gente é um segmento totalmente concorrido, é um segmento de beleza, é um creme, né? Já falei isso em outros lugares, é extremamente concorrido. Se eu pôr lá meu preço-alvo direto e meu ads-alvo, não vou conseguir posicionar esse produto, ou vou, mas vai demorar muito. Então, a gente é mais agressivo porque a gente tem essa experiência. Mas para quem está começando, realmente, a gente recomenda, e na maior 99% dos nossos produtos, a gente segue a estratégia de pôr a margem já de 20% de contribuição, usar o ads, usar uma qualidade de listing muito boa para posicionar esse produto. Passou 2 meses, não posicionou com ads, com margem e tal, ou você diminui um pouco o preço, ou você já vai para o próximo produto, que ainda tem muito espaço de produtos que dá para posicionar nessa estratégia. Certo? Perfeito. Principalmente porque está funcionando muito bem essa estratégia. No Mercado Livre é um pouco mais difícil aplicar essa estratégia de já colocar com 20%. Vai ser muito difícil. No Mercado Livre hoje, só se achar um produto que não seja concorrido, né? Um produto exclusivo e etc. Senão, realmente você tem que ir com o preço baixo e aumentando para posicionar. E um dia na Amazon vai ser assim também. Um dia a gente vai ter que mudar a nossa estratégia de 100, 200, 300 produtos para 50. Exato. Porque esse momento vai chegar de concorrência e a gente vai ter que saber que vai ter que sangrar um pouquinho mais para posicionar um produto. Mas aproveitem esse oceano azul ainda da Amazon. Tá vindo muito seller para a Amazon e você tem que estar lá o mais rápido possível posicionado para não sofrer tanto no futuro. Eu sempre falo, né? No Mercado Livre dá para ganhar dinheiro? Muito dinheiro. Tem gente começando hoje ganhando muito dinheiro, mas é mais difícil, é fato. Né? É um fato consumado. O que você acha mais fácil? Vender com concorrência de 60 mil lojas que tem na Amazon ou de 1,8 milhões de lojas que vivem de Mercado Livre, de profissionais no Mercado Livre? É óbvio que é muito mais fácil na Amazon. Então, vivam esse momento porque vocês vão precisar se profissionalizar muito em breve. Show? Show de bola. Acho que a próxima dor que a pessoa tem, você passou aí certinho como chegar no lucro bruto de cada venda, né? O inverso seria a precificação do produto. Boa. E aí entra
A sobra é o lucro bruto, mas quanto que eu tenho que ter de lucro bruto? Qual que é a margem de contribuição ideal para eu colocar na minha precificação? Eu acredito que, às vezes, quando a gente fala muito, a gente bate muito na tecla dos 20%. Só que a gente é generalista nesse número porque a gente usa isso daí. A gente usa 20%, na minha visão, o Diego pode discordar e a gente debater aqui, mas a gente usa 20% porque a gente já viu que uma operação com colaborador, com aluguel, com investimento às vezes em importação, com investimento em teste, em ads e etc., se você tiver menos de 20%, pode ser que essa operação não seja viável. Só que por que eu falo que a gente é mais generalista e leva o nosso lado pro público? Porque se você está em casa, sem funcionário, sem colaborador, sem aluguel, sem nada, você não precisa ter 20% para sobreviver. Você pode começar com 15%, com 12%, e depois você vai aumentando a hora que você for criando esses custos extras, entendeu? Porque, bom, uma coisa é fato, eu já vi a operação sendo lucrativa com 6%, 7% de margem. Só que o cara fatura 20, 30 milhões por ano, entendeu? Com 100 milhões por ano com 4% de margem. Pô, é 4 milhões de reais de lucro líquido, é muito dinheiro, mas tem que ter volume. Então, se você quer ter margem baixa ou é estratégia para posicionar, tem que ser proposital, você tem que entender muito bem. Deixa eu abrir um parênteses aqui, que a gente sempre discute sobre isso. Para o cara que está começando ter 4% de lucro líquido, impossível, porque vai crescer. E crescer vai necessitar de fluxo de caixa. Exato, vai necessitar mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro e ele vai quebrar. Então, depende. Se o cara, estamos sendo generalista nessa afirmação de novo, porque se o cara está começando e tem 100 mil reais, ele pode fazer isso. Se o cara está começando e tem 800 reais, ele não pode fazer isso. Mas ele tem só 100 mil reais, porque a hora que ele atingir as vendas do 100, se ele ter 4%, ele vai crescer mais do que 4% por mês e vai só faltar dinheiro para ele. Mas ele pode começar com 5%. Exato. Vamos afinando a informação. Por isso que a mentoria individual é muito boa. Porque você pega caso a caso. Caso a caso. O treinamento Seller Pro é para geral ali. Para quem tá com muito dinheiro, quem tá com pouco dinheiro, é generalista, é muito bom, mas a melhor opção é generalista possível. Isso. Para todo mundo vai funcionar o que tá ali. Exatamente. Só que pode ser que algumas pessoas podem crescer mais rápido se aplicar algumas estratégias específicas. Outro caso também, né? A gente tá falando sobre margem de contribuição generalista em cima de quem trabalha com multinichos ou quem trabalha com um tipo de produto que a gente acredita que o pessoal que vai entrar vai começar. Mas se o cara tá vendendo, que entrou agora na Amazon e ele é fabricante de um produto exclusivo. Outro viés. Então, quanto mais a pessoa escala entre concorrência, né, entre menos concorrência e menor preço de custo no produto também, mais ele pode vender. Então, mais uma coisa, boa observação que é generalista também de falar 20%. Porque 20% de um cara que paga 10 reais é diferente do 20% do cara que tem custo de 5 reais. Exatamente. O preço de venda vai mudar muito. Então, esse cara que paga menos, ele vai vender muito mais. Sim. Então é muita opção. Se você tá, para você não se, porque esse podcast aqui é para esclarecer, não para deixar a pessoa mais perdida. Vai nos 20%. Vai nos 20%. Pô, Bruno, tô cego aqui, você falou um monte de coisa e tal, eu não sei o que fazer. 20% de margem de contribuição, listing de alta performance, um listing Seller Pro, um listing com bullet point, com descrição boa, com título, com mínimo 5 imagens, com conteúdo a mais se der. Um listing perfeito, 20% e usa ads. Essa é a melhor maneira de você ter uma operação lucrativa desde o começo. Uma promoção também que não coma muito da sua margem, você consegue usar também. Quando você está com a margem baixa, você não consegue. Não vai conseguir. E 20% também você já pode começar com desconto. Não é desconto no preço. A oferta, o que o Diego falou, e a promoção você pode começar com 5% para dar aquela impulsionada nos primeiros 30 dias. Para posicionar aquele produto. Uma dúvida de muitos, acredito. Quando a gente vai precificar os produtos, vocês acreditam que deva colocar uma margem de ads junto na precificação? Ou o ads ele vai ser uma coisa que vai ser calculado... Custo variável, né? Custo variável. Porque é muito doido. Se a pessoa for... Você recebeu ontem ou antes de ontem? Eu tenho casos assim, né? Tem casos assim? Se a pessoa for, por exemplo, o Bruno Diego fala que dá para gastar até 10% de ads e eles falam de 20% de margem. Aí ele vai usar 30% de margem e é o maior erro que eu vejo acontecendo nos iniciantes. Tem muita gente que chega na mentoria já com conta ativa e fala, Bruno, não estou conseguindo escalar. Eu vou ver a pessoa compra na distribuidora, que é o maior preço possível para a pessoa comprar. E ainda assim põe 30%, 35%, 40% de margem. Fica fora do preço de mercado.
Porque é muito foda, o preço de mercado, a pessoa não vai escalar nunca. Ela vai vender aquelas no Ads que der sorte daquela pessoa que está procurando não fizer nenhuma pesquisa de mercado, ela vai vender, mas ela não vai escalar. Eu vejo conta empacada em 20, 25 mil e geralmente é o preço de venda que está o problema. Eu vejo, por exemplo, assim, situações onde a pessoa colocou lá, eu tenho 8% de ads na minha precificação de todos os meus produtos. E aí, por exemplo, busca um ACOS de 8% de todas as campanhas. Não é o ideal, né? Não é o ideal. A pessoa, não sei se vai complicar mais a cabeça da pessoa, mas ela pode calcular o tacos geral como 5%. A gente aqui precifica em 20% para a gente considerar um tacos de 5%. Sim. Daí a gente tem livre na cabeça que a gente pode gastar 5% do faturamento geral com ads. Ele dando, entre aspas, lucro ou não. Não é o... Entendeu? Agora a gente está chegando nessa gestão mais fina, mas exato. antes é basicamente isso que a gente fazia. Se a gente fatura 100 mil por mês, a gente tem 5 mil de ads. Não fica redondinho? Não, tem mês que é 7, tem mês que é 4, tem mês que é 6, tem mês que é 8. O nosso objetivo é chegar em 5%. Então, inclusive, quem gere as nossas contas hoje de ads é a Zazu e a gente, né, quando dá um pouquinho mais, fala, gente, ó, o nosso tacos está acima do nosso objetivo aqui. O que a gente pode fazer para a gente reduzir? A gente estava falando sobre a operação remota, que é possível de forma segura. E acredito que a gente pode começar aqui falando da diferenciação de uma operação física para uma remota, para a pessoa entender de fato do que ela está fazendo, né? Como que é possível, né? Então, gente, só para vocês entenderem, nós, eu, Diego, temos há 13 anos uma operação física. Então, a gente tem espaço físico, mesmo que a gente começou em casa, no apartamento e etc., é espaço físico. Comprava estoque vem para o nosso espaço físico, a gente prepara o produto, a gente etiqueta, a gente faz toda a testa se for um eletrônico para não dar problema. O marketplace a gente vende, envia pelos pontos de coleta ou pelo coleta do marketplace, usa também com muita frequência o fulfillment, que é uma modalidade mais nova de 2019 para cá, que surgiu no Brasil e na Amazon 2020, 2021 para cá. Mas a gente tem um negócio físico. A gente já chegou a ter 25 colaboradores. Hoje a gente terceiriza algumas coisas. Chegou até 8, agora a gente tem 8 colaboradores, mas mesmo assim o nosso negócio é físico. Tem agora uma sala comercial, né? A gente viu a necessidade, nem a necessidade, a possibilidade de diminuir nosso espaço físico, mas temos espaço físico. Nosso custo, né? Nosso custo diminuiu, nosso lucro aumentou. Então, quem acompanha no Instagram acompanhou essa mudança. A gente foi para 2 salas de 50 metros quadrados. Essas 2 salas de 50 metros quadrados, as operações somando aí, faturam mais de R$500 mil por mês. Em uma época, esse mesmo faturamento de R$500 mil por mês, a gente tinha 25 colaboradores e um galpão de 1.000 metros quadrados. Exatamente. Então, a nossa operação ali é um pouco híbrida. A gente terceiriza algumas coisas, mas ela é física mesmo, porque o produto em si passa pelas nossas mãos. Tá? Então, quais são as responsabilidades ali de um seller de uma operação física? É comprar mercadoria, receber mercadoria, etiquetar, armazenar, preparar, anunciar, responder reclamação, responder pergunta, pós-venda, pré-venda, produção de imagem, produção de texto, de título, de ads principalmente, que você precisa ser profissional hoje. Então, quem tem uma operação 100% física, internaliza tudo, faz tudo isso. E cuida do financeiro, gestão de pessoas. É muita tarefa. É uma empresa completa mesmo. É uma empresa completa. Agora, e uma operação mais digital, uma operação que a gente chama de remota, como funciona? Eu vou falar porque a pessoa permitiu, tá? Inclusive, ela vai virar um exemplo de case de sucesso das 2 empresas, da Seller Pro e da Zazu. Eu vou ler o testemunho dessa pessoa que ela nos mandou e permitiu a divulgação. É um aluno nosso e um cliente da Zazu, Renato. E olha que bacana o testemunho dele. Olha, incrível. Realmente esse método é um divisor de águas. Meus parabéns pela verdadeira entrega de valor no universo onde muitos estão apenas interessados em lucrar às custas dos sonhos alheios. Sua honestidade e empenho em auxiliar pessoas a transformarem suas vidas de maneira ética são inestimáveis. Comecei do nada, seguindo fielmente o seu método, consegui elevar o meu faturamento de 0 a 3 milhões de reais em apenas um ano, utilizando 2 contas na Amazon. Isso tudo sem ter qualquer experiência prévia em vendas em marketplaces. E o mais impressionante é que eu consegui realizar essa façanha do meu apartamento, dividindo o meu tempo entre emprego de carteira assinada e marketplaces. Como ele conseguiu essa mágica, turma? Ajudantes. Operação remota. Ele não tem
um colaborador, ou não tinha até onde eu tenho essa informação, ou se eu não me engano tinha um só, e o resto ele terceiriza tudo. Então, o que uma operação remota terceiriza? Primeiro, o espaço físico da mercadoria, porque, mais uma vez, não é dropshipping, você tem que comprar mercadoria. Então, existe um modelo de negócio que está crescendo muito no Brasil chamado Prep Center, centro de preparação. Isso é muito comum nos Estados Unidos e agora está vindo para cá. Basicamente, você compra a mercadoria do seu fornecedor e manda para um centro de preparação que vai receber a sua mercadoria. Se você quiser, vai testar, vai tirar foto, vai te mandar conferir se veio tudo certinho e etc. E vai armazenar. Você paga por metro cúbico armazenado dentro desse centro de preparação, ao invés de alugar um galpão ou um espaço físico. Ok? Então, dentro de uma operação remota, algumas funções, as primeiras funções ali você vai ter que fazer e você não vai conseguir fugir disso, que é análise de mercado e compra de mercadoria. Tá? Análise de mercado e compra de mercadoria. Análise de mercado e compra de mercadoria. Comprou, mandou para o Prep Center. Chegou no Prep Center, você vai terceirizar, caso você queira, uma outra parte que são os serviços que a Zazu faz. Então, o que o seller consegue terceirizar lá na Zazu? O listing, que é a criação do anúncio, certo? Completo. Então, desde imagem, título, descrição. Isso, gente, o mercado não é mais amador. Se você fizer de qualquer jeito, sem técnica, sem uma imagem perfeita, você não vai performar bem no marketplace. Então, quando você resolve internalizar tudo, você tem que virar profissional em tudo. Você tem que virar profissional em gestão de compras, você tem que virar profissional em encontrar produto bom, você tem que virar profissional em edição de imagem ou contratar pessoas, que não é barato. E por isso a operação mais remota está tomando muita força. Porque aí a gente pega aqui e o Renato terceirizou para a Zazu essa parte de gestão de ads e criação de listing, gestão de contas em geral. Sim, certo? ele está basicamente com a gente desde que a gente abriu as portas, né? Então, essa operação dele remota já está rodando há um bom tempo. E eu acho que uma das maiores vantagens é essa parte de você não necessitar de um espaço físico muito grande para comportar tantas pessoas e os produtos, né? Porque se você trabalha com Prep Center, você não precisa armazenar tantos produtos, você não precisa ter o produto ali com você, né? Acredito que uma unidade de cada para você saber o que você está vendendo, acho que é obrigatório. Sim. Para você ter o produto em mãos, às vezes produzir, ver se é o produto mesmo que foi feito imagem. Mas qualidade, você pode mandar né? para o Prep e pedir para o Prep te mandar uma caixa ali com um produto de cada do seu para você ter. E é gostoso, né, cara? Cara, o meu amor por esse negócio era ir para São Paulo, rodar a rua e achar produto, velho. Ver os produtos. Ali, ver o produto. Ver as novidades. Ver as novidades e tal. Meu, a gente foi muito. Hoje em dia a gente não vai mais para São Paulo com essa frequência, mas a gente foi muito para lá. Mas muito, muito, muito mesmo. E o Diego, principalmente, que era mais responsável por isso, ia 2 vezes por semana. Eu ia uma vez por semana, uma semana sim, uma não, e cuidava de outras coisas. Mas, enfim, esse é o baita negócio nosso. Então, é legal você ter o produto físico, como você falou. Sendo assim, uma operação remota, então, mais uma vez, vamos voltando ao ciclo. Vamos pegar o exemplo do Renato aqui. Renato cuida da compra de produtos e gestão financeira, pagamento fornecedor, recebimento e etc. Terceiriza o Prep Center. Contratou um Prep Center, produto chegou lá, terceiriza a Zazu. A Zazu vai, cria o listing, cria a imagem, cria o título, faz a criação de ads, ou seja, ele terceirizou o ads. Terceiriza o ads, a Zazu cuida de toda essa parte. Aí, disso, o Renato, o que tem que se preocupar? Com a gestão de lucratividade. E daí ele vai e terceiriza um sistema para ajudar ele em gestão financeira, que é o gestor seller. Ou seja, olha o tanto de responsabilidade que ele conseguiu terceirizar, e a responsabilidade dele agora é procurar produto. Um grande diferencial também da mentoria é a personalização. É a reunião que nós 3 fazemos, o pós-briefing, a reunião de briefing com o mentorado, nós 3 sentamos e desenhamos mesmo um plano personalizado para o mentorado em si. A gente pensa no orçamento que ele tem, no estado que ele está, em que cidade ele está, que modelo que ele quer aplicar, quais fornecedores vão ser os primeiros fornecedores ali que dê mais match com ele, etc. No treinamento, infelizmente, a gente não consegue fazer isso para todos os alunos. A gente pega um padrão ali geral e coloca para os alunos. Sim. No mentorado individual, a gente faz um plano estratégico personalizado. Exatamente, que a gente chama lá. A gente pega nossos 13 anos de experiência e coloca ali de maneira... O mapa da mina perfeito para aquele mentorado ali. Então... Eu acho que vem essa palavra mentor, mentorado, não existe no Brasil, né? Foi criado por alguém, quando a gente olha no dicionário, é mentorado, mentoria não existe. Mas na nossa visão, o que é uma mentoria? A gente pegar
o perfil daquela pessoa, se colocar no lugar da pessoa, falar, vou me transformar no José mentorado 01 aqui por 1 minuto. O que eu faria, após toda essa experiência nossa, o que eu faria no lugar dele, com esse orçamento, morando nesse lugar, conhecendo isso assado. E além disso, daí agrega todo o suporte, todos os fornecedores que a gente indica, todo o passo a passo a gente indica dentro da mentoria. Então, a mentoria, a gente pega o treinamento Seller Pro, pega o conteúdo e personaliza, personifica e tem um grupo de pessoas ali acompanhando aquele mentorado. E forçando ele ter resultado, né? Forçando entre aspas. No treinamento a gente não consegue ser ativamente... E aí, você fez? O que você vai apresentar semana que vem, etc. E na mentoria a gente consegue esse contato mais próximo, né? Exato. Com ele. Até pegando alguns insights do que vocês falaram, uma coisa importante. Literalmente, essa questão de se colocar no lugar do seller, né? De colocar e falar, cara, se fosse eu aí dentro da sua operação, se fosse a minha operação aí, com o orçamento que você tem para tomar essa decisão, o que eu faria? Então, a gente sempre tem essa empatia de se colocar, porque, de fato, assim, uma coisa que eu sempre bato na tecla lá com a equipe, a gente está falando do orçamento da vida da pessoa. Sim. O grau de responsabilidade é absoluto e absurdo, porque a gente entra ali com os mentorados e no briefing a pessoa fala assim, cara, eu trabalhei 10 anos numa empresa, acabei de ter a minha rescisão, peguei X mil aqui e vou alocar nesse projeto aqui porque é o que eu quero fazer da minha vida pelos próximos 12 meses. Olha o tamanho da responsabilidade disso. Não tem como a gente literalmente levar isso de uma forma supérflua. A ideia justamente a gente se colocar no lugar, é como se o negócio fosse nosso. Sim. Literalmente é intraempreender. Então, quando a pessoa tem resultado, nós estamos tendo resultado, porque a gente está ali fazendo o máximo, indicando, aconselhando, treinando a pessoa. Esse é um ponto. Uma outra coisa que o Diego falou, e de fato também é real, a gente não condiciona nada. A gente sempre fala aqui, ó, com base na nossa experiência, o que nós faríamos. Importante, a gente treina, orienta e aconselha. Sim. E a gente traz muitos argumentos plausíveis para fortificar o nosso ponto. Mas a decisão final é sempre por parte do seller. E isso tem dado muito certo. Porque essa dedicação que a gente tem, esse olhar como se o negócio de fato fosse nosso, e quando a pessoa ela acaba de anunciar ali, cara, vendi tantos mil, ó, acabei de fazer minha primeira venda, ou cara, acabei de quebrar o recorde que eu tinha aqui, o máximo de faturamento, a gente comemora lá, a gente toca a corneta, a gente bate na mão do outro, a gente fica todo feliz, porque a gente vê que foi um trabalho de fato em equipe. Então, mais uma vez, nunca é só o mentor, nunca é só o suporte, é todo mundo.